A paz do Senhor Jesus, queridas ovelhas do nosso Deus. Hoje estamos em mais um dia da nossa série Segredos do Propósito Divino na Sua Vida. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui 4 pontos que revelavam o chamado, o propósito que Deus tinha na vida de Davi. Isso vai ajudar você a você entender qual é o propósito que Deus tem na sua vida, porque Deus te trouxe nessa terra, Deus deixou pistas, Deus entregou para você habilidades e capacitações que fazem de você uma pessoa única, especial e escolhida para determinado propósito. Tá bom? Peço que você já deixe a tua curtida, te inscreve se puder compartilhar, e se você quer aprender sobre o propósito, vem com a gente nesta série, fica com a gente até o final do vídeo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre o propósito de Davi está em 1 Samuel 16, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Queridos irmãos, Deus estava querendo um rei. Ovelhas, hoje em dia, Jesus sempre usou esse exemplo, que as ovelhas, elas simbolizam as pessoas de Deus. As pessoas de Deus são as ovelhas de Deus. Então, quando Davi apacentava as ovelhas, sem saber, ele estava ali fazendo algo espiritual que indicava que ele iria cuidar de pessoas, porque enquanto ele cuidava de ovelhas, Deus treinava ele para futuramente ele poder cuidar de pessoas. Então, quando ele tinha ali um cuidado com aquelas ovelhas, futuramente, quando Deus levantou ele, ele estava pronto agora para dar uma atenção, para cuidar de pessoas. Então, a primeira coisa, Davi fez algo que mostrava, coisas que ele iria fazer no futuro, e Davi foi treinado em coisas pequenas para depois ser colocado em coisas grandes, tá? Segunda coisa, queridos irmãos, 1 Samuel 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Segunda coisa que revelava o chamado de Deus na vida de Davi. Davi, ele recebeu uma palavra profética. O profeta Samuel, o maior profeta da época, vai até a casa dele, unge ele com aquele azeite e declara: Deus escolheu você para ser rei de Israel. Então, uma das coisas que apontam o destino, o chamado, o propósito da pessoa, são palavras proféticas que homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, profetizam sobre a sua vida. Às vezes você vai num evento, isso costuma muito acontecer em eventos ou em igrejas, né? Às vezes a pessoa está lá no monte, um lugar que várias pessoas se reúnem, e isso acontece. Isso aconteceu com Davi, tá bom? Eu quero agora, queridos irmãos, ir para o terceira coisa que indicava o chamado de Deus na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Uma das coisas que Davi ele tinha como um dom, Davi ele tinha liderança. Tem pessoas que, se você colocar ela para liderar pessoas, ela não consegue lidar com aquilo, e ela não sabe o que fazer. Davi, ele tinha liderado no máximo algumas ovelhas, mas quando colocou ele para liderar um exército, todo mundo gostou. Ele era uma pessoa que tinha esse dom de liderança. Isso estava identificado com o chamado de ser rei. E não somente isso, mas Davi, ele sabia muito servir as pessoas. Ele serviu o pai, serviu o rei, serviu o exército. E o servir, Jesus ensinou, maior é o que serve. Então isso era a terceira coisa que identificava o chamado dele: liderança
e saber servir. E a quarta coisa para a gente finalizar com chave de ouro, isso daqui é muito forte, queridos. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando as pessoas, eu não sei se já aconteceu com você, elas falam: nossa, como você é bom nisso, nossa, como você faz isso de uma forma, excelente. As pessoas às vezes elas veem em você o que nem você vê em você às vezes. As pessoas elas veem, sabe, o teu propósito, porque elas veem algo que brilha dentro de você. No caso de Davi, a Bíblia diz que as mulheres cantavam e falavam: Davi matou milhares. O próprio rei, ele falou: meu Deus, esse homem vai ser rei. Olha, está todo mundo elogiando ele, está todo mundo cantando para ele. Então, em momentos que isso acontece na nossa vida, isso pode estar indicando uma direção do nosso propósito. Então, resumindo, Davi trabalhou com ovelhas e era Deus preparando ele para trabalhar com pessoas como rei. Davi recebeu uma palavra profética do profeta Samuel. Terceiro, Davi sabia liderar e sabia servir. E quarto, os elogios apontaram o chamado de Deus para a vida de Davi. Então, por meio dessas 4 coisas, você consegue entender um pouquinho melhor sobre o propósito que Deus tem para você. E saiba, Deus ainda vai te usar. No tempo de Deus, Davi se tornou rei aos 30 anos. No tempo de Deus, Deus ainda vai te usar. Se você foi abençoado, deixa a tua curtida, te inscreve, compartilhe. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.